Olá, turma, dando continuidade aqui às nossas regras de produção textual, de texto dissertativo argumentativo. Vou deixá-los aqui cientes, o quê? Tipos textuais, para você ter uma ideia de qual é o tipo textual, o que é mais trabalhado, o que é mais cobrado. Nós temos o texto textual, o tipo textual aqui narrativo. O que é um texto narrativo? Ele conta história, crônica, conto, lenda, romance, novela. Começa a fazer isso aqui, fazer uma crônica, um conto, para depois você, quando estiver bem experiente, aprimorado nesses tipos de texto, aí sim você vai pular para o que nos interessa. O descritivo. O que é um texto descritivo? Ele descreve o objeto, é como se fossem características do objeto, pessoa, animal, lugar, entre outros. Seria um diário, o exemplo de um texto descritivo, diário, currículo, a biografia. O que é um texto expositivo? Informa sobre um assunto sem expressar opinião. O que seria? Notícias, seminários, palestras. E aqui nós temos o que a gente tem que mais aprender. Dissertativo argumentativo. É o texto usado, o tipo de texto usado no Enem. É o que você tem que aprender e muito para garantir a sua bolsa de estudos. Defende uma ideia com argumentos e explicações. Seria uma carta de opinião, uma resenha, ou a redação do Enem. Isso é um texto dissertativo argumentativo. O que é injuntivo? Injuntivo instrui e explica. É um manual de instrução, bula de remédio. Você, quando compra uma máquina, um brinquedo, vem um manual de instrução. Então, isso aqui é um texto injuntivo. Tranquilo? O que acontece? Aqui eu trouxe para vocês também a introdução, modelos. Né? Nós temos aqui a introdução roteiro, que na primeira frase é a formulação do ponto de vista, com clareza e objetividade, que seria o tópico frasal. Você vai dar o seu ponto de vista, mas sem estar explícita a sua opinião. Você só vai, se você acha que você é contra, aí você já vai colocar o ponto de vista contrário daquele tema. Vamos supor que vai falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Aí você apoia isso. Então já começou com ponto de vista positivo. Cuidado. Eu sou machista. A mulher tem que ficar em casa. Cuidado com seu ponto de vista. Muito cuidado. Segunda frase, apresentação de 2 ou 3 argumentos que serão discutidos no desenvolvimento. Vamos supor que você começa assim, coloca a sua introdução 2 perguntas. O que deve fazer para melhorar a educação no Brasil? Qual tipo de investimento ou financiamento para que melhore? Então, no segundo parágrafo, que seja o seu primeiro desenvolvimento, responder a primeira pergunta. No outro parágrafo, a outra pergunta. Tranquilo? E aí, faça sua conclusão. Aqui eu trouxe um modelo, né, de introdução. Lembra que eu mostrei para você sobre o início de uma introdução que tem o termo é notório? Aqui foi usado, ó. É notório que o debate sobre a AIDS no Brasil, é notório que o problema da violência contra a mulher, é notório que o aumento excessivo do uso de drogas, o aumento abusivo do consumo de álcool, tem sido conduzido de uma maneira imatura e irresponsável por parte da sociedade e dos governantes. Ponto. Isso aqui é o seu tópico frasal, tá? É a sua opinião. Essa irresponsabilidade pode ser vista, que aí no caso é a apresentação dos argumentos. Você já começa a apresentar seu argumento, tá? Na ausência de discussão nas escolas e na família, além do próprio preconceito. Também é uma outra, aqui no caso, 3, né? Errou aqui, né? Que é a expressão de coesão. Uma coisa interligando a outra. Você vai colocar essa irresponsabilidade pode ser vista. Na ausência essa irresponsabilidade pode ser vista na ausência de discussão nas escolas e na família. Além do próprio preconceito. Ou seja, uma expressão de coesão. Uma ideia interligada à outra. Próprio preconceito com que a sociedade trata aqueles que estão contaminados pelo HIV. Entendeu? Aqui, o tópico frasal, o ponto de vista sobre a AIDS. A apresentação, você já começa a apresentar seus argumentos e uma expressão de coesão que liga uma ideia, uma oração à outra.
Aí tem aqui um outro exemplo para vocês de como iniciar uma introdução. Nós temos a tese. É a formulação do ponto de vista, com clareza e objetividade, que é o tópico frasal. Deve conter o modo como a argumentação será encaminhada, causa e consequência, pontos favoráveis e contrários, pontos positivos e negativos. Que seria um exemplo sobre o meio ambiente. Qual a causa, as causas da destruição do meio ambiente? E quais as consequências? O que vai acontecer se continuar destruindo o meio ambiente? Sobre os aspectos favoráveis e contrários. Você é favorável à diminuição da pena para o menor? Você deve achar que deve diminuir mais ainda a idade, porque tem muito menor causando violência, que os marginais usam os menores. Você é favorável à diminuição? Ou você é contrário? Então, você pode usar esse ponto também, aqui também, assim como positivo e negativo. Um exemplo, você pode falar sobre o jovem no mercado de trabalho, permitir que eles trabalhem, assinam carteira e tal. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos do menor começar a trabalhar desde cedo, né? Então, também você pode usar esses argumentos. Causa e consequência, aspectos favoráveis e contrários, pontos negativos e positivos. Esses 3 tipos de trabalhos dentro do desenvolvimento ajudem muito para quem não tem muito argumento, muito vocabulário, conhecimento de filósofos, dados estatísticos, alusão histórica. Você pode usar um desses 3. Causa, consequência, aspectos favoráveis e contrários ou pontos negativos e positivos sobre o tema abordado. Olha o modelo aqui, ó. É consenso, iniciando sua introdução, ou é notório que o problema do menor abandonado não deve ser encarado como crônico na sociedade brasileira, porque isso isentaria os governantes e a sociedade da responsabilidade de ter que resolvê-lo. Tá? O que seria crônico? É uma coisa que há muito tempo acontece. Aí ela fala, mas já está acontecendo tanto tempo, nenhum outro governante fez nada e tal, por que agora chegou a minha vez, eu tenho que resolver? Então isso vai dar o quê? Uma desculpa para ele não ter que ser pressionado a resolver o problema do menor abandonado, tá? Então, isso aqui é o quê? É seu tópico frasal. Já é o início da sua opinião. Essa é uma questão que aí você começa a discutir, que é o modo como se discutirá o problema. Essa é uma questão que deve ser avaliada não só em causas, mas também em suas soluções. Ou seja, ele aqui vai trabalhar a causa, né, os motivos do menor abandonado e da solução. Solução seria na conclusão. Isso aqui você pode trabalhar como causa e consequência. Quais as causas que acontecem para ter o menor abandonado e quais as consequências? O que a sociedade ou o menor abandonado ali vai sofrer com as causas? E você vai terminar dando a sua solução. Ok? E a sua solução tem outros aqui meios de como começar. Dessa forma, sendo assim, em vista dos argumentos apresentados, em virtude do que foi mencionado, assim, levando-se em conta o que foi observado, por todas as ideias apresentadas, tendo em vista os aspectos observados, por tudo isso, dado o exposto. Ok? Tranquilo? Aí nós temos aqui só um pouquinho de conectivos, né? Os termos aqui nós temos os exemplos, né? Que eu vou passar aqui devagar, você pode dar pausa, ler com mais cuidado, né? Que eu não vou ler um por um aqui, porque senão vai ficar muito extenso, né? O vídeo. Aí nós temos os conectivos usados aqui, ó. Não apenas, apenas. Aí você pode ler com cuidado, né? Aqui, ó. A Lei Maria da Penha foi um avanço, embora o número de homicídios de mulheres não tenha diminuído e seja necessário avançar mais. A Lei Maria da Penha é um avanço, apesar de o número de homicídios de mulheres não ter diminuído. Existem as leis. O que tem que fazer? Fazer com que elas sejam cumpridas, para que haja mais delegacias de mulheres, ONGs que tenha psicólogo, terapeutas. Na conclusão, você pode colocar que a escola já pode começar desde cedo a conscientizar sobre a violência contra a mulher, o respeito, né, o machismo, né, acabando ali. Então, que nós temos vários conectores que você pode usar, né, conectivos, usar para cada parágrafo. Aqui nós temos, né,
outros exemplos. Ok, turminha? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, a ter conhecimento de uma produção textual, uma redação, e até a próxima. Beijos!